Olá, bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso de ventilação industrial. Até agora, dos módulos 1 ao 4, nós falamos de vários aspectos aí da tecnologia de ventilação industrial. E agora, nesse módulo 5, nós vamos falar então sobre exaustão. Os sistemas de exaustão industrial são compostos de coifas, captores, dutos e equipamentos de limpeza e ventiladores. Vocês podem ver aqui no desenho, então, um pequeno arranjo aí de como é um sistema básico aí de exaustão industrial. Então, tem uma fonte aqui de um determinado contaminante, né? Depois tem, nesse caso aqui, uma coifa que faz a captura desse contaminante, levando para a rede de dutos. E, finalmente, para um equipamento de limpeza que vai tirar o contaminante do ar, né, e passando pelo ventilador, que é o que vai, então, colocar em operação todo esse sistema e descarregar o ar limpo, então, para o ambiente. A coifa ou captor é o elemento responsável pela captura do contaminante. Ela deve ter vazão suficiente para criar uma velocidade no ar, chamada velocidade de captura, que tem intensidade suficiente para levar o contaminante para dentro do sistema. A coifa conduz o contaminante ao duto, que por sua vez deve possuir uma velocidade do ar de transporte do contaminante necessária para que o mesmo não se deposite no duto. Então aqui a gente começa a ver uma das diferenças básicas aí entre a ventilação e a exaustão, né? Então, para quem assistiu os primeiros módulos, então a ventilação ela versa aí sobre a renovação do ar, né? A vazão necessária para que o ar seja renovado dentro dos ambientes, proporcionando então a limpeza e o conforto para as pessoas que estão trabalhando dentro desses ambientes, ou para exaustão não, para ventilação dos equipamentos que estejam trabalhando dentro deste ambiente. E a exaustão, por sua vez, ela trabalha então com o parâmetro de velocidade de captura, que vai dar origem a uma vazão do sistema. Então, lá na ventilação, era o número de renovações que a gente desejava, que dava origem à vazão do sistema, e aqui na exaustão é a velocidade de captura que vai dar origem à vazão necessária para o sistema funcionar. Aqui a gente vê então alguns exemplos, tá? De coifas e como é que se calcula esses elementos, então a vazão necessária para a captura do contaminante. Então a gente tem aqui dois exemplos, uma campana sobre um tanque, ou uma coifa sobre um tanque, e aqui na direita, né, que teria os quatro lados abertos, né, ela não está encostada em nenhuma parede, né, por exemplo, onde a gente teria três lados abertos. Então, uma coifa que tem os quatro lados abertos, então a vazão dada por essa fórmula, né, a velocidade de captação entre 0,25 e 2,5 metros por segundo, sempre lembrando que o 0,25 é a velocidade mínima e o 2,5 é a velocidade recomendada. E depois nós temos, né, os dados dimensionais da coifa e tal, onde a gente vai acabar então calculando a vazão, né? Aqui para 4 lados abertos, aqui para 2 lados abertos, aqui para um lado aberto. Então cada tipo, né, de arranjo aí de coifa vai ter o seu cálculo de vazão e a sua velocidade. Pode ver que a velocidade de captura aqui, para o caso de um lado aberto, é bem maior. E aqui as recomendações, então, né, por exemplo, de transpasse aqui, né, da coifa em relação ao tanque, nesse caso, e de ângulo aqui para
a construção da coifa. Aqui a gente tem um outro caso, né, que é uma coifa livremente suspensa, né, que tem uma fonte de contaminante aqui. Né, então, aqui uma vista frontal, uma vista lateral, e aqui o cálculo da vazão com esses componentes que a gente vê ali. Desculpa. Bom, aqui nós temos outros casos, né, que é o caso de um tanque para tratamento de superfície, né, para recobrimento eletrolítico. Então, que tem uma captura aqui ao fundo do tanque, não é em cima, como nós vimos antes no caso daquela coifa do slide anterior. Ela é no fundo, então tem aqui uma coifa com uma abertura linear, né, que também tem então o seu método de cálculo de vazão e velocidades recomendadas ali na ranhura, né. Aqui também tem uma recomendação para pequenas cabines de pintura. Também tem o exemplo aqui de uma campana de laboratório, né, para uma manipulação aí de produtos químicos, por exemplo, produtos biológicos. Também tem o cálculo aqui recomendado para uma coifa de cozinha industrial. E aqui nós temos então uma tabela com algumas velocidades de captura, dependendo de como esse contaminante está sendo dispersado no ambiente, né? Então nós vamos ter velocidades diferentes de captura desse contaminante. Então, se é um contaminante liberado sem velocidade, né, como por exemplo em evaporação de tanques, desengraxamento, eletrodeposição, então temos ali o intervalo de velocidades recomendado. Depois, contaminante liberado em baixa velocidade, né, aqui tem outros exemplos, né, enchimento de caixas, soldagem, também tem seu intervalo de velocidades. Geração em zona de movimento rápido de ar, né, aqui tem os exemplos. E o contaminante liberado em alta velocidade, que seria o caso de polimento, né, também de uma serra também. Então aí tem as velocidades. Essas velocidades, né, a gente pode entender da seguinte forma: o menor valor da faixa a gente usa quando as correntes de ar da sala são favoráveis à captura, quando os contaminantes são de baixa toxicidade, né, ou pequeno incômodo. A produção é pequena, intermitente, né, e a coifa é grande, né, com uma grande vazão de ar em movimento. E o valor maior da faixa, então, é para correntes de ar da sala que criam distúrbios, que criam obstáculo, dificuldade de captura do contaminante. Contaminantes muito tóxicos, então exigem velocidades de captura maiores para ter absoluta certeza de que ele não vai se dispersar no ambiente. Ou processos que tenham alta produção de contaminante, de uso contínuo, e para o caso de coifas ou captores pequenos, né, com exaustão de controle local. Bom, aqui, conforme o tipo de coifa, então a gente tem um cálculo. Aqui, então, são algumas equações que a gente pode calcular, né, casos que não se encaixem naqueles exemplos dados anteriormente. Tá? Então, no caso de uma coifa enclausurante, aquela que mantém a geração do contaminante totalmente fechada, né? Então, tem aqui a equação de cálculo dessa vazão. Por uma coifa não enclausurante, tá? Então, quando ela é exterior e lateral, que é o caso daquele tanque que a gente viu lá de tratamento eletrolítico, né? Então também tem essa equação.
No caso lá, no caso em que a ranhura era maior do que 20%, e agora no caso em que ela é menor do que 20% tem uma outra equação. Depois aqui para coifas superiores, para processos frios, tá? Então também tem uma equação de cálculo, né? E recomendação aqui de sobrepasse e de ângulo mínimo recomendado para a coifa, construção da coifa. Então, uma vez calculado as vazões, então a gente tem que calcular a perda de carga para depois chegar no ventilador, né, lá no final dos cálculos. Então, aqui a perda de carga, né, na coifa, ela vai ser dada por essa fórmula, né, em que CO é o fator de perda de carga, PD é a pressão dinâmica em Pascal, e o D é a velocidade de transporte no duto em metros por segundo. Então, primeiro a gente calcula aqui a PD, depois põe nessa fórmula aqui, tirando o CO dessa tabela conforme o ângulo de abertura da coifa. Depois de calculada a coifa, então, a gente tem o dimensionamento dos dutos da exaustão. Então, aqui a gente utiliza o método da velocidade constante, que é um daqueles métodos citados lá no módulo 3, ou para grandes vazões, o método da fricção constante, que foi o método que a gente detalhou lá no módulo 3, adotando-se aquele que der o menor diâmetro. Então, aqui temos o dimensionamento do duto. E depois, para o cálculo da perda de carga do duto, dá para usar aqueles métodos que a gente viu lá no módulo 3. Essa próxima tabela nos dá a velocidade de transporte de alguns contaminantes aí, comuns, né? O vapor de água, gás, fumaça, fundo de solda, pó, pó fino, pó seco, pó industrial, pó pesado. Então, cada um vai ter a sua velocidade, o seu intervalo aqui de velocidade de transporte. Tá? O próximo elemento, né, do sistema é o equipamento de limpeza. Tá? Os equipamentos de limpeza devem ser selecionados para atender às regulamentações de emissão de contaminantes, prevenir a reentrada de contaminantes na área de trabalho, recuperar um material que seja reutilizável, né, permitir a circulação de ar limpo no ambiente de trabalho, prevenir danos aos elementos adjacentes, proteger os vizinhos dos contaminantes. Então, aqui, depois que então, o contaminante é gerado, é captado pela coifa e é transportado pelo duto, ele chega então no equipamento de limpeza, que vai ter a função de fazer com que essas coisas aqui aconteçam, né? A gente tem muitos contaminantes que têm a sua emissão regulamentada em lei, tá? Tem algum material que pode ser reutilizável, por exemplo, na exaustão de uma cabine de pintura a pó, né, tu vai fazer a exaustão e utilizar um equipamento de limpeza de forma a poder reutilizar esse pó, depois voltando para o processo, certo? E claro, é importante que os contaminantes não sejam jogados no ambiente de forma que venham a provocar poluição ambiental e, inclusive, danos aí aos vizinhos. Fatores a considerar na seleção dos equipamentos de limpeza. Então, o tipo de contaminante, né, o número de componentes, particulados ou gasosos, a concentração desses contaminantes, a eficiência, né, necessária ou requerida para a remoção, né, para a limpeza desse ar, o método de retirada do contaminante, características do fluxo de ar ou gás. Então, tudo isso tem que ser considerado aqui para a gente escolher qual tipo de equipamento de limpeza que nós vamos utilizar, porque existem vários tipos, existe uma variedade bem grande aí de equipamentos de limpeza. A perda de carga dos equipamentos de limpeza deve ser adicionada à perda de carga do sistema,
Em alguns casos, a perda de carga aumenta com o tempo de operação, devendo-se prever esse aumento sob pena de diminuição da vazão. Então, como eu falei antes, né, determinada a coifa ou captor, se calcula a vazão, daí se calcula a perda de carga nessa coifa, se dimensiona o duto, se calcula a perda de carga nesse duto, e agora se seleciona o equipamento de limpeza e se calcula a perda de carga nesse equipamento de limpeza, que a soma dessas perdas de carga vai ser aquela necessária para a gente selecionar o nosso ventilador lá no final do processo. E é claro aqui, importante que foi dito, que o equipamento de limpeza normalmente possui filtros, muitas vezes, né, possui filtros, e esses filtros, ao ficarem contaminados, eles vão ficando cada vez mais sujos, e à medida que eles vão saturando, né, que eles vão sujando, eles vão ficando com uma perda de carga mais alta. E em função disso, a gente tem que levar em consideração para a seleção do ventilador, para a gente depois acabar com um sistema com mau funcionamento, porque à medida que o filtro vai ficando sujo, a vazão vai baixando, porque a perda de carga vai aumentando, né? E talvez essa vazão já não seja suficiente para dar uma velocidade de captura necessária lá para o nosso contaminante. Então isso tem que ser levado em consideração. Vamos lá. Certo. Então aqui. Essa tabela aqui, ela dá então aqui embaixo, né, os tipos de equipamentos de limpeza: filtro de carvão ativado, filtro eletrostático, filtro de papel, filtro de fibras finas, filtro absoluto, filtro fino, filtro normal e assim por diante, né? Ciclone, né? Filtro grosso, filtros úmidos. Então, aqui tem os tipos de equipamentos de limpeza e aqui em cima tem os tipos de contaminantes, tá? Então, do mais fino ao mais grosso. Então, aqui a gente vê aqui, está em espanhol, mas polvo, que é pó, né? Arena, que é areia, gotas, pó industrial grosso, pó normal, bactérias, então névoa, tá? Cinzas. Então a gente vê aqui que existe uma faixa, né? Para cada tipo de contaminante. Aqui embaixo tem as dimensões em micras do contaminante. Então, se é uma cinza mais grossa, uma cinza mais fina, então a gente vai dimensionar aqui pelo tamanho em micras desse particulado e vai escolher aqui o tipo de equipamento de limpeza recomendado. Nessa tabela, então, a gente tem aqui separadores de pó, os tipos de separadores de pó, por gravidade, por forças de inércia, separadores úmidos, que se chamam de scrubbers, né? Ou os filtros eletrostáticos, filtro de ar. Então aqui tem os tipos, né, de cada elemento desses, os tamanhos de partículas que eles podem operar, né, a concentração desses contaminantes, a velocidade que eles trabalham, certo? E aqui o rendimento aproximado, ou seja, o quanto que a gente vai conseguir retirar de contaminante desse ar, dependendo então do tipo de equipamento de limpeza que a gente usa. Então aqui que é um dado bastante importante, né? Que é o que vai garantir que a gente está retirando a quantidade, né, necessária de contaminante do nosso ar. Agora, a partir desses próximos slides, a gente vai ver algumas figuras, né, de tipos de contaminantes. Então, aqui seria um separador mecânico na figura da esquerda e uma câmara de sedimentação na da direita, que são equipamentos que operam mais por gravidade.
Aqui a gente tem um múltiplo ciclone. Depois aqui tem um ciclone individual, um ciclone de alta eficiência. Precipitadores eletrostáticos de um estágio, de 2 estágios. Mais algumas figuras aí de precipitadores eletrostáticos aí de 3 tipos diferentes. Aqui a gente tem os frutos de manga, né? Fruto de manga vibrante, que é o que as mangas vibram para se livrar do contaminante que ficou retido aí na manga. Esse outro tipo aqui que é com jato pulsante, né? Que a manga é limpa através de um jato de ar. Depois nós temos aqui coletores úmidos, né? 2 tipos de coletores úmidos, em que o contaminante fica retido nas partículas de água, né? ou num leito de água. E a gente chega no nosso módulo 6, que é o nosso próximo módulo. Muito obrigado pela sua participação até agora. O módulo 6 vai tratar de transporte pneumático e espero que vocês estejam gostando e que assistam também esse nosso próximo módulo.